calor que tem feito no Brasil nos últimos tempos, se manter refrescado se tornou uma necessidade. E, em geral, os chamados ar-condicionados são escolhidos como o famoso sonho de consumo de muitos. E aí vem aquela dúvida que tenho certeza que já deve ter passado pela sua cabeça, porque já passou pela minha também. Por que não usar uma geladeira de casa como ar-condicionado? Para entender isso, temos que compreender as chamadas máquinas térmicas. Simbora? Desde sempre, o ser humano se preocupou com fontes de energia. Isso porque, ao longo da sua história, ele percebeu que seu cotidiano poderia ser facilitado ao se considerar máquinas e equipamentos que possuem um baixo custo energético para si mesmo. Tivemos uma evolução constante desde a época que usava o trabalho animal para tudo, até os dias atuais, no qual temos uma variedade bem grande de energia, a chamada matriz energética, sendo que atualmente a gente ainda está passando pela chamada transição energética para fontes mais limpas. Mas isso pode ficar para outro vídeo. Mas você vai me perguntar, Sensei, o que cargas d'água isso tem a ver com as tais máquinas térmicas? Calma, meu caro, nasceu de 7 meses? Acontece que a partir da segunda metade do século XVIII, percebeu-se economicamente seria mais interessante modernizar a produção de produtos, que até aquele momento era manual. Isso é, era necessário um especialista numa área que iria fabricar um produto manualmente, porque em geral era caro e levava muito tempo. Durante esse período, as ciências estavam começando a se desenvolver para uma nova fase, visto que a automação era cada vez mais necessária. Ou seja, avanços importantes foram feitos única e exclusivamente para amparar o novo modelo de produção. Claro que a discussão acerca das consequências que a Revolução Industrial causou é algo extenso e tema de estudos até os dias de hoje, sendo um dos períodos históricos mais discutidos no mundo, e em diversas áreas, tá? Física entra no meio, só para deixar claro. Mas o que importa aqui é falar desse cara aqui. Apresento a você, Sadi Carnot, também conhecido como o pai da termodinâmica, que em 1824 publicou um trabalho chamado Reflexões sobre a Potência Motriz do Fogo, no qual ele aborda as relações entre calor e potência e introduz a ideia de eficiência energética, que usamos até hoje. Foram a partir dos estudos de Carnot que muitas das máquinas térmicas que conhecemos hoje puderam ser idealizadas. Além disso, partindo de Carnot, foi possível se desenvolver o que conhecemos hoje como as leis da termodinâmica. Mas aqui fica uma observação importante, tá? Não foi o Carnot quem formulou as leis da termodinâmica. Na verdade, isso tem dedo de muitos físicos distintos. Tem o Clausius, tem o Joule, enfim, tem vários. E não apenas de uma única pessoa, mas é inegável que as ideias de Carnot foram sim importantes, ok? Observação feita, vamos continuar. Sabemos pela segunda lei da termodinâmica, através do chamado enunciado de Clausius, que o calor não pode fluir de forma espontânea de um corpo de temperatura menor para outro de temperatura maior. Ou seja, você nunca vai ver seu café quente ficar mais quente espontaneamente. Ele vai ficar frio com o tempo. Você tem que ceder calor para ele para que ele realmente fique mais quente. Percebeu-se então que seria possível, ao se ceder calor para um sistema, aproveitar essa energia e transformá-la em trabalho. Ou seja, poderia ser possível, usando o calor, criar máquinas que desempenhassem certas funções, sendo um exemplo claro disso os motores a vapor e, posteriormente, os motores a combustão interna, que são os que usamos atualmente. Também é possível gerar calor a partir do trabalho sobre um sistema. E este fato que é extremamente importante para a gente entender como funciona uma geladeira e um ar-condicionado, que basicamente são as mesmas coisas, tá? A diferença é uma pequenininha, que eu vou falar isso daqui a pouquinho. Basicamente, ela faz uso do fato de termos um motor que realiza trabalho sobre o sistema, gerando calor.
Esse motor retira o calor de dentro do compartimento fechado, que usamos para refrigerar os alimentos, a caixa da geladeira, né? E joga esse calor para fora na parte externa, através da grade, sabe? Ou seja, nesse caso, o frio fica mais frio e o quente fica mais quente. Mas, atenção, não é espontaneamente. Eu tenho que realizar um trabalho, e o motor que faz isso. Ou seja, precisamos de um trabalho sobre o sistema. O ar-condicionado funciona exatamente da mesma forma, mas a diferença é que o calor quente, por assim dizer, ele é expulso por essa máquina, sendo lançado para o exterior do ambiente. Por isso que geralmente a gente vê uma parte do ar-condicionado para fora de casa. É justamente por conta disso, porque o calor está sendo jogado de dentro daquele ambiente para fora, para a parte externa. Então é como se o seu quarto fosse o interior da geladeira. E é aqui que o bicho pega. Se deixar a porta da geladeira aberta, ela não vai esfriar o ambiente. Isso porque o motor vai gerar calor quente para o ambiente, o que dessa vez vai incluir o interior da própria geladeira. Ou seja, o motor vai ter que trabalhar muito mais para poder retirar esse calor quente do interior dela, o que vai acarretar em uma elevação da temperatura ambiente. Ou seja, deixar a geladeira aberta vai gastar energia a rodo, não vai gelar nada, muito pelo contrário, vai esquentar o ambiente, e eu acho que é uma péssima ideia, e vai estragar os seus alimentos também, né? Também tem isso. Agora, se você conseguir colocar a grade e o motor da geladeira na parte externa da casa, parabéns! Você acaba de inventar um ar-condicionado. E é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenha ficado claro o porquê não adianta deixar a geladeira com a porta aberta. Lembra de deixar o like, se inscreve se não for inscrito e ativa o sininho para não perder nada. Também temos um Discord que avisa tudo que rola por aqui. E tem um espacinho especial para discutir assuntos como esse e tantos outros do mundo da ciência. O link vai estar aqui na descrição. Tamo junto e até!